Bom, chegaram os capacitores aqui do distribuidor e aí a gente vai continuar a restauração do equipamento, trocando os capacitores da placa de fonte e das duas placas do PA. Mas antes de eu fazer isso, eu estou na realidade remontando os outros subsistemas, porque tinham muitas placas penduradas e etc. E justamente eu quero evitar que essas placas penduradas, à medida que eu mexo o equipamento, que essas placas penduradas exerçam força, tensão sobre esses fios mais antigos, né, os fios bem antigos. Então eu quero que isso seja evitado e que não haja rompimento e eu tenho que refazer um monte de retrabalho aí, né? Nessas soldagens. Então, basicamente eu estou montando aí e o último subsistema aqui é esse pequenininho aqui, essa plaquinha, essa plaquinha atrás no painel traseiro, né? E um detalhe muito importante na remontagem é que esses painéis, né, que usam painéis e peças de plástico que usam parafuso de rosca soberba, você sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque a rosca soberba naturalmente ela cria a, a rosca, né, no outro material, né? Então isso é uma técnica que meu pai me ensinou há muitos anos, desde garoto, né? É que você na realidade para evitar que você crie mais uma rosca em cima da rosca antiga, você vai enfraquecendo o material. Então para você evitar isso, esse enfraquecimento, o que você faz? Você tem que torcer o parafuso na rosca original. A rosca original que os caras botaram lá quando fabricaram o equipamento e montaram ele pela primeira vez. Então a técnica que a gente normalmente fazia é essa. Você roda o parafuso no sentido oposto, tá? Até você sentir um tec. Ele faz na rosca, não sei se vocês viram, ele deu uma entradinha aqui. Uma vez que ele dá a entradinha, você tem certeza de que o parafuso está na rosca original. E aí você consegue apertar o parafuso sem medo de destruir o material. Então é isso aí. Basicamente é só uma dica aí. Isso é fundamental para preservar esses equipamentos, tá? Esses equipamentos, principalmente os antigos, tá? E é bom manter as peças o mais, digamos assim, intactas possível. Bom, começando o processo de substituição aí, é interessante ver e apreciar a evolução tecnológica nos tamanhos dos capacitores. O original de 220 microfarads por 100 volts e o novo, e aqui o original de 330 microfarads por 63 volts e o novo. A diferença é brutal. Um outro aspecto aqui que eu não tinha contato, aqui no cantinho superior, tem 4 capacitores nessa placa que são capacitores não polarizados, apolares. Então, no final das contas, eu vou ter que usar uma associação de 2 capacitores em série de maior valor. Assim, percalços aí do caminho que não tem outro jeito de contornar. É isso aí. Bom, para fabricar o capacitor não polarizado, eu simplesmente uso 2 capacitores eletrolíticos em série e conectados nos terminais negativos de cada um. Quer dizer, os terminais negativos vêm conectados juntos e os terminais positivos de cada capacitor vão conectados à placa, né, aos terminais da placa. Basicamente, a associação em série dos capacitores vai ser a seguinte. Eu tenho cada capacitor aqui, o meu capacitor original é de 2.2 microfarads. Cada capacitor aqui é de 4.7 microfarads, tá? Então, na realidade, na associação em série, a capacitância ela é proporcional, mas ela é uma fração da capacitância de cada capacitor. É como se fosse uma associação em paralelo de resistores, tá? E a mesma equação, etc. No caso, como os dois capacitores têm o mesmo valor, essa capacitância é dividida por 2, né? Então, na realidade, 4.7 dividido por 2, 2.35 aproximadamente. Então, quer dizer, vai ser dependendo das tolerâncias de cada capacitor. E um outro detalhe é que a tensão, na realidade, é a soma das tensões de cada capacitor. Nesse caso, cada capacitor tem 35 volts, então as tensões aqui vão dar um capacitor de 70 volts no total. Como o capacitor original é 16 volts, então isso aqui está bem dentro da margem de segurança do capacitor original, com a resistência dielétrica. Então, só soldar aqui e a coisa vai
ser tranquila. Isso aí. Bom, tá aí, plaquinha de fonte já. Estava bem sujinha a placa, tá? Mesmo do próprio fabricante, tá? Então, depois de fazer todo esse retrabalho, né? Eu dei uma limpadinha aí no fluxo, tá? Tava bem sujinho de fluxo, então não tinha muito jeito, tá? E agora tá aqui, tá ela toda aí, em toda a sua majestade, tá? Então, todos os capacitores novinhos, tá? Trocados, inclusive os apolares aqui que eu fabriquei. E a única coisa que eu só deixei aqui, um pouco de cola aqui, né? Dos capacitores antigos e tal, estão aqui ali embaixo. Mas isso não tem muito problema, tá? Isso aí não tem problema funcional, digamos assim. É só que esteticamente não é muito bonito, mas eu não fico com receio de arrebentar alguma coisa aqui, principalmente pelo posicionamento da placa. Então é isso aí. Agora faltam as duas placas dos PAs, né? Então, vamos lá. Meter as cabeças. Bom, desmontados os PAs, tá? Esses são os dois PAs. Então aqui os 4 lindíssimos transistores. Esse aqui é um canal, tá? E com pesado dissipador de calor aqui, muito bacana mesmo. Eu tive que soldar uns fios e retirar, desconectar outros, tinha alguns com conexão. Enfim, e aqui é o outro lado da placa, né? São dois canais naturalmente, então as placas estão viradas aqui. Mas enfim, tá aí os transistores drivers, né? Como eu havia comentado, transistor verdinho normalmente é PNP e transistor preto é NPN, tá? Então são os drivers aqui. Então aqui os resistores de carga, né? De balanço aqui, de balanceamento dos pares aqui do canal AB, tá? E do mais aqui os trimpots aqui de bias, né? Para fazer a polarização dos transistores do amplificador. E esse amplificador opera, curiosamente, em classe A também. Então, na realidade, um desses trimpots ele ajusta o bias a polarização o ponto de polarização do classe A. De qualquer maneira, um outro detalhe aqui, obviamente, são os capacitores. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 capacitores aqui para trocar, são todos de 1 microfarad. Só que o que não dá para entender realmente, esses dois capacitores empurrados aqui, eu não sei o que leva alguém a efetivamente empurrar os capacitores para próximo do dissipador de calor, porque calor é um veneno para esses tipos de componente aqui. Enfim, a gente vai trocar aí e fazer o reparo total. Aí a peça inteira, maravilhosa de se ver, muito bonita mesmo. É isso aí. Vamos prosseguir. Bom, tá aí a parte de baixo da placa do PA, tá? Os 4 soquetes aqui que facilitam bastante, você não precisa de soldar nada para retirar a placa, tá? Muito bons, muito confiáveis ao longo da vida útil aí do amplificador. E a placa aqui, desculpa um pouco o reflexo, mas a placa aqui está bem sujinha, tá? Eu vou dar uma limpeza geral depois que eu terminar o trabalho, mas obviamente também pode ser um produto também dos anos de uso, e essa placa efetivamente opera com bastante calor, né? Sob bastante calor, né? E tá aqui os transistores, né? Os 4 transistores já soltinhos, tá? Eu vou naturalmente retirá-los. E aqui dá para notar, essa aqui é a pasta térmica, né? Que está bem ressecada, naturalmente com os anos de uso, né? Está bem ressecada. E tá aqui também com a mica, né? Essa pasta vai ser trocada. Eu vou retirar essa mica está em bom estado, todas as micas estão em bom estado, mas você tem que retirar, como ela é muito fina e muito quebradiça, você tem que retirá-la bem, com bastante cuidado, tá? Para não partir, não ter nenhum problema. E no mais aqui, bom, uma coisa bastante fundamental, né, que você sempre tem que fazer, uma dica fundamental, é que quando você estiver remontando os transistores, sempre use um ohmímetro para testar se não há continuidade entre a carcaça, né, que é o coletor, né, o terminal coletor dos transistores TO3 e o dissipador de metal. Porque se houver continuidade, se você montar e houver continuidade, um curto-circuito, isso aqui vai causar um problema sério, porque você vai efetivamente ter explosões e faíscas e vai danificar os caros e raros transistores e o resto do circuito. Enfim, basicamente é isso aí. Tá aí a plaquinha do PA já sendo totalmente processada e restaurada, como se deve. Bom, tá aí o final do trabalho nas placas de áudio.
eu efetivamente já botei a pastinha térmica aqui, essa pastinha térmica da Zalman aqui. Botei essa pastinha térmica em todos, entre os transistores e os seus dissipadores, tá? Isso nos dois canais, tá? E isso aqui é bastante importante para garantir que o contato, digamos assim, o contato térmico entre os transistores, os componentes de potência e o dissipador seja o melhor possível, né? Então aqui dá para apreciar o trabalho do outro lado, ainda tem que dar uma limpadinha, só retirar o excesso aqui nas laterais, tá? Então efetivamente o trabalho aí está completo. E eis aqui o outro canal, também mesma coisa, tá aí os transistores, tá? Esse aqui basicamente o que é fundamental e mais complicado nesse caso aqui é que esses transistores têm o isolante de mica entre as carcaças deles e o dissipador em si, tá? O dissipador metálico. Obviamente para evitar curtos, né? E no dissipador de mica você tem que botar a pasta térmica dos dois lados da mica, né? Do isolante de mica para garantir uma boa condutividade térmica, tá? Então tá aí o lado parrudo dos transistores e aqui no outro lado aqui, aproximando um bocadinho, também no lado dos transistores drivers, né? Tá aqui não está perfeito, mas o que é importante mesmo é ter uma boa camada entre o corpo efetivo do transistor, né, a plaquinha de metal, e a plaquinha de metal atrás do transistor e a chapinha de alumínio ou o dissipador em si. Outro detalhe também é o pequeno sensor aqui também de temperatura, também apliquei pasta térmica para o pequeno sensor de temperatura, que aí ele consegue efetivamente ler a temperatura, sentir a temperatura de maneira mais efetiva. Aí. É isso aí. Agora, isso aí termina. Com isso a gente conclui a parte de soldagem pesado, trabalho pesado no amplificador. O que falta é só a montagem e avaliar os capacitores, ver o que a gente faz com os grandes capacitores. Bom, o último teste aqui são os grandes capacitores, né? Esse aqui é o capacitor do topo e o capacitor de baixo, que é os capacitores de 22.000 microfarads, tá? Com a retirada dos amplificadores de potência, esses amplificadores eu verifiquei no esquemático, esses capacitores ficam bem isolados do circuito, então dá para eu fazer medidas com eles soldados mesmo na placa. E aqui um dos capacitores, o capacitor inferior que está com o invólucro plástico intacto, né, em bom estado, ele está medindo 15.000 microfarads, apesar de o valor estar bem mais baixo. Esses capacitores tinham normalmente uma tolerância muito larga, tá? Também tem a tolerância do equipamento, mas o fator de dissipação está excepcionalmente baixo, então tá muito bom. O capacitor parece em excelente estado ainda sob essas condições de teste. Tá? O capacitor superior ele está com um invólucro plástico um pouco deformado, o que pode ser apenas temperatura, não necessariamente que o capacitor em si está estufado, está estragado. E ele ainda está medindo muito bem a capacitância, tá? Apesar de bem menor, né? Tá quase 50% do valor, mas de novo, esses capacitores tinham uma variação de tolerância muito grande, tá? Então eu consideraria que esse capacitor está um pouquinho menos mais usado, digamos assim. Mas o fator de dissipação continua excepcional também sob essas condições de teste, tá? Então, infelizmente, com a falta com o problema da crise dos componentes e a falta de componentes para encontrar, e eu não consigo encontrar um capacitor efetivo desse tamanho e com a mesma configuração de terminais, eu provavelmente vou conversar com o Evan para manter esses capacitores aí por enquanto, e quem sabe daqui a alguns anos talvez eu faça um outro vídeo desse amplificador com a troca desses capacitores aí. Pois é isso aí. Então esse é o último grande teste de componentes desse equipamento. Bom, tá aí, desculpe a posição meio esquisita, tá? Mas eu estava fazendo o burn-in, só desliguei a música para poder ouvir a minha voz, mas está aí. Ele ficou rodando por mais ou menos 1 hora e agora ele está todo limpinho, tá? Botões lavados, as chaves estão todos
estão todas tranquilas. Uma coisa que eu não consegui tirar foi totalmente foi o ruidinho de uma ou duas chaves, tá? E eu não quero, obviamente, desmontar as chaves, porque elas são complexas, tá? Mas elas estão ainda com um pouquinho de chiado. E não é nada extremamente grave, não. Mas o amplificador está funcionando muito bem, tá? Rodando aí por aproximadamente, estava rodando aí por aproximadamente 1 hora, tá? E uma das coisas que me deu muito, que me está dando muito tranquilidade é o fato dos capacitores estarem, os capacitores grandes estarem bem frios, tá? Apesar de estar rodando aqui por mais de 1 hora, os capacitores grandes estão bem frios. Então, realmente, esses capacitores eu acho que eles ainda têm uma grande vida útil, uma vida útil ainda remanescente aí, bastante razoável, tá? Então, paciência, é isso aí. Agora já estamos na reta final. Agora, basicamente, é só fechar, tá? E entregar pro meu amigo. É isso aí. Finished.